Meus irmãos, graça e paz, vamos trazer aqui o resumo da última lição da nossa revista desse primeiro trimestre de 2024. Nós estudamos ao longo dos trimestres a apologética, a defesa da fé cristã, pontuamos aqui várias seitas, várias heresias, que tem no nosso meio, na nossa sociedade, que refuta tudo aquilo que a Bíblia ensina. Mas a palavra de Deus, ela é a nossa regra de fé, de prática, de conduta de vida. Toda a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, ela é divinamente inspirada. Não tem um livro que é mais inspirado do que outro. E se está na Bíblia, tem algum sentido. Nada está na Bíblia ali por acaso. Se está ali, é porque Deus está nos ensinando alguma coisa, nos mostrando alguma coisa, nos dizendo alguma coisa. Então, a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, ela é o nosso manual de regra. É nela que nós apoiamos, que nos apoiamos, porque Deus não erra, Deus não falha, Deus não se contradiz, Deus não se equivoca. Não existe um livro que vai contradizer o outro. Ele vai corroborar e vai somar com o outro. Escrito em 3 idiomas, durante 1600 anos, em 3 continentes diferentes, mais de 40 autores, aproximadamente mais de 40 autores diferentes, viveram em tempo diferente, época diferente, ambiente diferente. Alguns vieram do campo, outros eram estadistas, outros eram poliglotas, outros eram príncipes, no caso de Moisés, sacerdotes, profetas, e pescadores, médico, e cada um escreveu inspirado pelo Espírito Santo de Deus. Cada livro vai corroborar, vai somar, juntando tudo, a Bíblia se auto-explica. Como isso é possível? Porque foi inspirado pelo Espírito Santo de Deus. Então, o título da nossa última lição, Perseverando na Fé em Cristo. Textuário, carta escrita por Pedro, 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 19. E temos muito firme a palavra dos profetas, a qual bem fazeis em estar atentos, como a uma luz que alumia em lugar escuro, até que o dia esclareça e a estrela da alva apareça em vosso coração. Verdade prática, a Bíblia Sagrada é o único instrumento moral e espiritual estabelecido por Deus para aferir a nossa conduta diante do Criador, da sociedade, da pátria e da família. Os objetivos da lição: mostrar que diante das heresias é preciso ter perseverança, enfatizar a necessidade de sempre aprender com a palavra de Deus e considerar as escrituras como o fundamento da vida cristã, tá? Nossa introdução pontua que as religiões do mundo, as várias religiões e os movimentos dissidentes delas possuem diversos escritos sagrados, ou seja, bebem na Bíblia, tira do contexto, cria sua doutrina, sua ideologia, e muitos a seguem. Tira do contexto, não concorda com o que a Bíblia ensina, cria sua religião, cria sua doutrina, cria seu estatuto e começa a ensinar aquilo. É antibíblico. Se tirou da Bíblia e contextualiza, aplica fora da realidade daquilo que a Bíblia está ensinando, gera
uma heresia, tá? No cristianismo, a fonte de autoridade nossa é as Sagradas Escrituras, a Bíblia Sagrada. Então essa autoridade ela deriva porque a sua origem é Deus, né? O que nos permite chamar a Bíblia Sagrada de a Palavra de Deus, tá? Nosso texto bíblico está na carta, na epístola, a carta pastoral, Paulo escrevendo a Timóteo, 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 10 ao 17. Lembrando que essa carta, essa epístola, 2 Timóteo, foi a última das 13 que o apóstolo Paulo escreveu. Quando Paulo escreveu, ele estava preso em Roma. Tu, porém, tem seguido a minha doutrina, modo de viver, intenção, fé, longanimidade, amor, paciência. Perseguições e aflições tais quais me aconteceram em Antioquia, em Icônio e em Listra, quantas perseguições sofri, e o Senhor em todas me livrou. E também todos que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições. Mas os homens maus e enganadores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e foste inteirado, sabendo de quem o tens aprendido, e que desde a tua meninice sabe as sagradas letras que pode fazer-te sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. Toda a escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído em toda boa obra. Então, instrução aqui de Paulo a Timóteo, tratando a respeito da autoridade da palavra de Deus. O primeiro tópico da lição, diante das heresias, é preciso perseverança. Tratando aqui sobre os falsos mestres, né, que existia naquele tempo, existe em nossos dias, a questão da experiência apostólica de Paulo e entendendo o querer. Então, as duas epístolas a Timóteo, bem como a epístola escrita a Tito, a gente estudou na nossa lição anterior, são epístolas pastorais. No ponto E, na nossa lição anterior, Paulo escreve 13 cartas. Destas 13, 3 ou 4, né? Se aplicar Filemão também, que Filemão, a carta de Filemão é direcionada a uma pessoa específica, tratando ali do escravo. Mas 1ª, 2ª Timóteo e Tito são cartas pastorais, ou seja, Paulo escreve diretamente para o seu cooperador. As outras cartas não, Paulo escreve direcionada à igreja que está localizada naquela cidade, naquela comunidade, naquela região. Paulo escreve a igreja de Roma, a igreja de Corinto, a igreja de Filipenses, a igreja de Gálatas, né? A igreja de Colossos, e assim sucessivamente. Aqui, 1ª, 2ª Timóteo e Tito são cartas pastorais. Então, Paulo escreve diretamente, especificamente para Timóteo e também para Tito. Então, Paulo vem tratar a respeito, nessa carta pastoral, da apologética, da defesa da fé e das instruções de como deveria ser escolhido a liderança da igreja, e que estes pastores cuidassem da sã doutrina, da defesa da fé, da defesa da palavra de Deus. Então, são refutações às heresias, que Paulo vai chamar de fábulas ou genealogias intermináveis, 1 Timóteo capítulo 2, versículo 4, né? Falsamente chamada de ciência, 1 Timóteo capítulo 6, versículo 20, tratando aqui da questão dos gnósticos, né? Das várias distorções que estava havendo, inclusive também dos próprios judeus, dos judaizantes, convertidos ao cristianismo ou não, que estavam querendo, exigindo que aqueles que se convertessem a Cristo observassem a lei, né? Os ritos da lei. Então, é também um combate aqui ao pensamento gnóstico, né, que começou a surgir
Já nos tempos ali de Paulo, do próprio apóstolo João, quando João escreve o Evangelho, João vem tratar justamente de uma forma mais indireta, onde ele defende a divindade de Cristo, a deidade de Cristo, mostrando que Jesus era divino, que Jesus tinha natureza divina também, né? Um combate ao gnosticismo, tá? E também as heresias judaicas da época, né? Que Paulo vai chamar de falsos doutores e de fábulas judaicas, né? De incircuncisos. Também, no caso aqui, incircunciso de coração também tem essa conotação, tá? Então, Paulo elogia a perseverança de seu cooperador Timóteo na fé e na doutrina em tempos tão difíceis. Paulo está preso, aguardando ali a sua morte, pois depois que ele escreveu essa carta, passa algum tempo, Paulo é morto. Então, ele está preso, ele escreve a Timóteo, dizendo que Timóteo vá visitá-lo, leve a sua capa, o inverno estava chegando, leve seus pergaminhos. No final ali da epístola, ele vai dizer que combateu o bom combate, guardou a fé, né? Permaneceu firme apesar de todas as tribulações que Paulo passou durante a sua vida, né? Pós-conversão ao cristianismo. Então, ele cita que as perseguições são uma referência às várias situações que ele passou. Ele vai registrar lá em 2 Coríntios, capítulo 11, ele vai descrever todas as situações que ele viveu por amor do Evangelho. Tá? Então, ele cita as perseguições, né, como uma referência às experiências da primeira viagem, da segunda viagem, em várias situações que ele passou, e o próprio Timóteo, em algumas ocasiões também, né, Timóteo foi testemunha de algumas situações, perseguições vividas por Paulo, né? Lembrando que Timóteo, ele conhece o cristianismo ainda criança. Sua mãe era cristã, sua avó também, tá? Timóteo, ele tinha uma mãe judia e tinha um pai grego, né? O pai de Timóteo não era judeu. Aí Paulo vai falar aqui no capítulo 12, né? No versículo 12 do capítulo 3. Também todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus passarão perseguições, padecerão, enfrentarão perseguições, tá? Então, as heresias desde o início da igreja primitiva existiam. Atos capítulo 2, versículo 42 diz que a igreja ela se protegeu como? Perseverando na doutrina dos apóstolos. Jesus ele não deixou nada escrito. Quem escreveu foram seus apóstolos. Então, os apóstolos andaram, viveram, aprenderam de Jesus. Com exceção de Lucas, mas Lucas coletou, Lucas, além de médico, era um historiador, né? Coletou informações daqueles que andavam com Jesus. João Marcos não foi apóstolo de Jesus, mas andou muito com Pedro. Aprendeu, ouviu daqueles que andaram com Jesus. Não quer dizer que Marcos não tenha andado com Jesus, quer dizer que Marcos não era um dos apóstolos, né, dos 12 apóstolos. Então, eles escreveram inspirado pelo Espírito Santo de Deus. Aí Paulo vai dizer aqui no versículo 12, todos os que piamente querem viver em Cristo padecerão perseguições. Serão confrontados, serão ridicularizados, serão zombados. Assim foi com Jesus, assim foi com os apóstolos, assim foi com a igreja de Cristo ao longo do século.
Sempre existiu, sempre vai existir aqueles que estão a serviço das trevas para ridicularizar, tentar ridicularizar, desacreditar, descontextualizar a Bíblia, a palavra de Deus. Mas, independente disto, a Bíblia é a palavra de Deus. Então, a minha fé, a tua fé está firmada em quem? É em Deus, em sua palavra ou não? Não podemos ser levados por todo o vento de doutrina, como o próprio Paulo escreve. Então, a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, ela é divinamente inspirada e proveitosa para nos ensinar, nos repreender, nos corrigir, nos ensinar. Entende? Então, sofrer por causa do Evangelho é motivo para glorificar a Deus. E Paulo vai dizer, Pedro vai dizer, né? Porque sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus. 1 de Pedro, capítulo 4, versículo 14. Então, Paulo, no versículo 13, aqui, no capítulo 3, aqui da carta de 2 Timóteo, ele vai falar das características dos enganadores, ou impostores, como Paulo vai falar, lembrando que está tratando aqui da defesa da fé, né? Paulo vai chamar de embusteiros, né? Em outras palavras, nesses enganadores, impostor, feiticeiro, charlatão, enganadores. Então, Paulo está se referindo a estes ensinadores, esses doutrinadores de mentira, ou falsos mestres, que tira do contexto, né? E em nada difere dos chamados falsos doutores. Nenhum deles teve um futuro promissor. A gente vê isso aqui em 2 Pedro, capítulo 2, versículo do 1 ao 3. Então, sempre existiu aqueles que distorceram a Bíblia Sagrada, distorcem a Bíblia Sagrada e distorcerão a Bíblia Sagrada. Mas ela vai deixar de ser a palavra de Deus? Não. Ela é a palavra de Deus, porque Deus não erra, Deus não se contradiz. Ah, mas foi escrito por homens. Sim. Deus vai descer lá para escrever? Deus usa seus vasos, seus instrumentos, seus discípulos, seus servos, seus profetas. Ponto. Independente de eu acreditar ou não, é Deus. Deus não precisa se autoexplicar para mim. Ele é Deus. A natureza, a criação, já revela que existe um Criador. Ah, mas eu acredito na ciência. A Bíblia explica a ciência. A ciência está na Bíblia. A Bíblia tem explicação. Entende? Então, a apologética é uma doutrina que cada cristão precisa se inteirar. Defesa da fé. Defesa, convicção de quem você é em Deus, de quem Deus é para você. Eu sou cristão hoje, amanhã eu não sou, porque eu vou estar em dúvida. Então a gente precisa ter convicção, irmãos, de quem somos em Deus, de quem Deus é para nós. A Bíblia Sagrada, ela é a palavra de Deus. A gente vê isso todo dia nas universidades. Infelizmente, muitos jovens entram nas universidades e se desviam do Evangelho. Porque é o que Tiago vai dizer, escuta, 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 mas não deixa descer no coração, não pratica. Aí quando ouve um discurso persuasivo, abandonam a fé. Abandonam a fé. Não tem como quem não tem a mente de Cristo entender a Bíblia. Fé é fé. Entende? Fé é o firme fundamento, tal do escritor aos Hebreus. Das coisas que a gente espera, a gente não está vendo aqui, mas a gente espera, a gente tem certeza. A gente já tem esta certeza. Mas, infelizmente, é uma realidade que muitos cristãos escutam, mas não aplicam, não se dedicam. Então são levados, porque Paulo chama de fábulas, né? De falsos ensinos. Por quê?
da chamada falsa ciência, porque não tem base bíblica, não tem base doutrinária. Escuta, 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 mas não deixa descer para o coração, não aplica, não se dedica, tá? Então Paulo vai chamar estes enganadores em outras palavras, de impostores, né, de feiticeiros, de charlatões, de enganadores. Infelizmente, muitos se deixam enganar. Então ele escreve a Timóteo, dizendo para que Timóteo aplique a sã doutrina, né? Em outras palavras, o que de mim aprendeste? Timóteo aprendeu de Paulo. Timóteo, desde criança, foi instruído pela sua mãe, pela sua avó, pela sua família. O segundo tópico da lição, aprendendo, sendo inteirado e sabendo. De quem Timóteo aprendeu as sagradas letras, permanecendo firme nas sagradas letras, e a Bíblia é divinamente inspirada, tá? Então, aqui no capítulo 3 de 2 Timóteo, a partir do versículo 10, né, nosso texto de referência, mostra que a fonte da autoridade do aprendizado de Timóteo são as sagradas escrituras, as sagradas letras, né, que são inspiradas por Deus. Aí Paulo vai dizer, de quem, ou sabendo de quem tu tens aprendido. A fonte é a doutrina dos apóstolos, é a palavra de Deus. Mas de quem Timóteo aprendeu? Aí Paulo vai falar aqui em outras versões da Bíblia, né? Você sabe de quem foram os seus mestres na fé, pois conheceste aquele de quem tu aprendeu, confia naquele de quem você aprendeu, desde a tua infância, olha, tu aprendeste, né? Então seria aqui uma referência, obviamente, à sua mãe, chamada Eunice, sua avó Lloyd, né? Está lá em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 15, e o próprio apóstolo Paulo, que foi um mestre, né? Um mentor, um pastor de Timóteo. Então, aqui é uma carta pastoral dirigida do pastor Paulo para o seu discípulo, para o seu cooperador, Timóteo. Da mesma forma, foi a direcionada para Tito. Eles eram pastores, estavam cuidando, pastoreando igreja, e Paulo escreve a ele dizendo, olha, aplica a sã doutrina, refuta estas heresias, dedica a sã doutrina. 2 Timóteo, capítulo 2 Timóteo, Paulo vai dizer ali a Timóteo, propôs com Timóteo, me foge a memória, 2,15, procura apresentar-te a Deus como obreiro aprovado, que não tem do que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Outras palavras, dedica, se esmera, seja bom, aplica a palavra de Deus. Por quê? Porque ela é divinamente inspirada, né? Então, Timóteo, ele é exortado aqui no versículo 15 a permanecer firme naquilo que ele aprendeu e que acredita, ou de que foste inteirado. Por quê? Porque sabia de quem ele tinha aprendido, a fonte é a palavra de Deus, e ele sabia de quem ele tinha aprendido, desde a meninice de sua mãe, de sua avó, que eram cristãos, e na sua juventude, né, Timóteo começa a seguir Paulo ali. Timóteo era muito jovem, e Paulo foi um mentor espiritual, pastoral na vida de Timóteo. Então, porque sabia de quem ele tinha aprendido, né? E ele tinha aprendido a palavra de Deus. Então, Timóteo tinha a base, tinha estrutura, tinha preparo. Por isso que Paulo coloca Timóteo como um pastor. Da mesma forma, Tito, né? Então, o que ele aprendeu de sua mãe, de sua avó, era uma herança espiritual muito útil para o exercício do ministério. Estava ali sob a orientação de Paulo. Lembrando novamente, os pais de Timóteo o pai de Timóteo era grego. Paulo encontra Timóteo, está lá em Atos capítulo 16, versículo 1. Em Derbe, né,
ali em Listra. Timóteo conhece Paulo, Paulo conhece Timóteo, e depois Paulo leva Timóteo com ele. Timóteo torna-se um valiosíssimo obreiro, né, a serviço do reino de Deus, sob a orientação ali do apóstolo Paulo. Então a gente aprende a importância, né, da educação, esse exemplo de Timóteo, que os pais exercem sobre os filhos, né, quando é ensinado a palavra de Deus aos filhos dentro de casa. É o que vai dizer lá em Provérbios, né? Ensina ao teu filho, né, o caminho que deve andar, e quando ele crescer, ele não se desviará. Ainda que por um momento ele siga um caminho diferente, mas a semente está plantada lá no coração, e a palavra de Deus, quando ela é semeada, ela germina, ela dá fruto, porque ela não volta vazia, né? Então a importância do ensino cristão no lar, e corroborando, cooperando com já essa base que vem do lar, a escola bíblica dominical, que exerce um papel extraordinário no preparo, no ensino das Sagradas Escrituras, da Palavra de Deus para o cristão, né? Então está escrito, versículo 16, que toda a Escritura, capítulo 3, versículo 16, divinamente inspirada, ela é proveitosa para nos ensinar. A palavra divinamente inspirada, né, a palavra Theos, quer dizer Deus, e pneu quer dizer respirar, soprar. Então, Paulo está dizendo aqui que toda a Escritura e também seus autores, pois os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo de Deus. Pedro vai dizer isso na sua epístola, 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 19, 20, 21. Pedro vai dizer que nenhuma profecia ela foi escrita por vontade humana, mas os homens de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo de Deus. Então o Espírito de Deus inspirou estes homens a escrever aquilo que está no coração de Deus, aquilo que nós precisamos aprender, tá? E finalizando, tendo as Escrituras como fundamento, a autoridade apostólica, a abrangência da palavra de Deus, que é o nosso manual de regra, né, e de fé. Então, a igreja, ela se submete inquestionavelmente à autoridade dos apóstolos do Novo Testamento. Por quê? Porque foram eles que escreveram aquilo que Jesus ensinou, aquilo que Jesus fez. Novamente, Atos 2, versículo 42. E eles, os irmãos da igreja primitiva, eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, porque os apóstolos escreveram a palavra de Deus. Então, tanto o Antigo Testamento quanto o Novo Testamento é a palavra de Deus. O Novo Testamento explica o Antigo Testamento. O Antigo Testamento é o preparo às promessas, as profecias de um futuro vindouro apontando para Cristo. Então, o Novo Testamento explica o Antigo Testamento. A gente tem no Novo Testamento os evangelhos, que são as biografias, vida, ministério de Jesus. Atos, que conta, Atos dos Apóstolos, que conta o início, a história da igreja primitiva. As epístolas, explicando Jesus, explicando o ministério de Jesus, onde Jesus é explicado, onde a igreja é implantada, as igrejas, onde a igreja expande, o reino de Deus expande, cresce, alcança o mundo. E Apocalipse, o livro da revelação, apontando para o futuro, as coisas que acontecem, que aconteceu e que em breve acontecerá. Então, a Bíblia Sagrada, ela se auto-explica. Ela não se contradiz, porque Deus não se contradiz.
Então, a Bíblia, como a palavra de Deus, ela é a autoridade final na minha vida e na sua vida. Por quê? Porque é Deus falando. Se Deus é a autoridade final na minha vida, aquilo que Deus diz sim é sim, aquilo que Deus diz não é não, e está na Bíblia, logo, o que a Bíblia diz é a autoridade final na minha vida. Se ela diz que é errado, é errado. Se ela diz que é certo, é certo. Eu concordando ou não. Mas como ela é a palavra de Deus, e Deus não erra, eu tenho que obedecer. Entende? Então, assim é a palavra de Deus, né? Então, todos os livros da Bíblia têm o mesmo grau de inspiração, da mesma autoridade. Logo, precisamos dar a devida atenção e credibilidade tanto aos escritos do Antigo Testamento como do Novo Testamento, tá? Então, para que o que Pedro vai dizer? 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 2. Para que vos lembrais das palavras que primeiramente foram ditas pelos santos profetas e do mandamento do Senhor e Salvador mediante os vossos apóstolos. Então, tanto o Antigo como o Novo Testamento. Na carta aos Hebreus, capítulo 1, está lá o escritor dizendo que Deus, falando antigamente pelos seus profetas, ou seja, o Antigo Testamento, agora fala por meio do seu Filho, Jesus Cristo. Então, toda a Bíblia, ela é a palavra de Deus. Você crê ou não, você acredita ou não, ela não vai deixar de ser a palavra de Deus. Entende? Porque Deus não erra. Então, além de ser valiosa para os 4 propósitos pastorais, a Bíblia é proveitosa, 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16, para nos ensinar, mostrar o que é certo, mostrar a verdade, nos redaguir ou nos repreender. Estou errado? Eu preciso ser corrigido, né? Se eu estou tomando uma direção errada, vai dizer, opa, Cláudio, não é essa direção não, é essa aqui, né? Me ensinar a verdade, ou seja, me corrigir. Se eu estou na direção errada, ela me corrige. A direção não é esta, a direção é essa aqui. Entende? Para instruir em justiça, não somente para o obreiro, mas para todo cristão. A Bíblia Sagrada, ela é a palavra de Deus, ainda que o mundo inteiro diga não. Por que é que existe tanto essa ideia de ressignificar, de reescrever, de contextualizar a Bíblia para aquilo que eu acho que é o certo? Não é eu que tenho que me moldar a Bíblia que tem que se moldar aquilo que eu acho que é certo? Está errado. A Bíblia é a palavra de Deus. A autoridade é Deus. Não sou eu. Eu que tenho que me submeter. O homem, eu estou dizendo aqui o homem, ele tem que se submeter à autoridade que é a palavra de Deus. Se não se submete, é rebelião, é rebeldia. Está fora da bênção de Deus. Vivemos a era do endeusamento do homem, do antropocentrismo, o homem no centro, tirando Deus do centro. Mas Deus é a autoridade final na vida do cristão. E a Bíblia diz, todo mundo vai ter que comparecer diante de Deus, prestar contas. Se acreditou em Deus ou não, se zombou da Bíblia ou não, morre, segue seu juízo. Todos nós findaremos aqui. Então, mais cedo ou mais tarde, vai ter que prestar contas daquilo que fizemos em vida. A Bíblia é a palavra de Deus. Então, a Bíblia é um guia seguro para toda a humanidade, não somente para a igreja. Ela é a única revelação de Deus escrita para o ser humano e a fonte de autoridade espiritual para aferir a nossa conduta diante de Deus, da sociedade, da família. A Bíblia é a palavra de Deus. Amém? Que Deus te abençoe.